Olá, graça e paz de Jesus. Nós estamos aqui no nosso devocional Gota a Gota e hoje eu gostaria de pensar com você como vencer o desânimo espiritual. A gente sabe que o desânimo espiritual é uma realidade que vem sobre a vida de muitas pessoas e confesso para você que nesses 33 anos que eu tenho tido de vida cristã, eu já passei por alguns momentos de desânimo espiritual. Mas nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia de um profeta, um homem de Deus, um homem com muita autoridade espiritual, um homem de muita fé, um homem que tinha poder de Deus na sua vida, mas no meio de uma perseguição, de um desgaste espiritual, o desânimo espiritual veio sobre a vida dele. Eu estou pensando aqui, existem muitos exemplos na Bíblia, mas um deles é o profeta Elias, o homem do fogo, o homem que ora desafiando 850 profetas em cima daquele monte, e Deus manda fogo do céu porque ele sabia que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus. E foi extraordinário porque Deus mandou fogo, Deus consumiu aquele holocausto. A nação inteira se prostrava e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esses profetas falsos foram eliminados. Coisas extraordinárias Deus fez através da vida de Elias, confrontando reis, confrontando governadores, confrontando pessoas que viviam em desobediência a Deus, confrontando a nação inteira. E de repente, Jezabel, a esposa de Acabe, decide tirar a sua vida, decide acabar com a vida dele. E quando ele escuta essa notícia de que Jezabel queria arrancar-lhe a sua cabeça, então ele começa a fugir. Parece que um abatimento espiritual veio sobre a vida dele. Todo aquele ânimo, todo aquele vigor, toda aquela autoridade foi embora. E talvez você que está me assistindo agora saiba muito bem do que eu estou falando. Quando você conquista coisas maravilhosas, como o Elias tinha conquistado, quando você foi usado por Deus de forma extraordinária, como o Elias também foi usado, parece que logo após vem um abatimento. E foi o que aconteceu com ele. Ele se tornou abatido, houve um desânimo na vida dele, ele acabou desistindo da sua própria vida. Esse desânimo espiritual se transformou em um abatimento espiritual e que se transformou em uma depressão. Ele já não tinha nem mesmo vontade de viver. A gente percebe no capítulo 19 algumas características que acontecem quando a pessoa está desanimada espiritualmente, abatida. O texto vai dizer que ele saiu, ele se foi para salvar a sua vida e ele deixou ali o seu moço. O Elias não andava sozinho, o Elias sempre tinha uma pessoa para servi-lo, e o texto aqui vai dizer que ele deixa esse moço, ou seja, ele se isola, ele não quer mais ter ninguém perto dele. Quando o desânimo espiritual vem sobre nós, parece que essa marca também, ela começa a ser evidente na nossa vida. Parece que a gente não quer ninguém por perto. Lá no Salmo 55, o próprio Davi dizia, por causa da angústia, da perseguição, do desânimo que veio sobre ele, ele diz assim: quem me dera eu ter asas para poder voar. Eis que como uma pomba eu voaria, e ele diz, e eu iria para um lugar deserto. Eu me isolaria de todo mundo. São características de uma pessoa que está desanimada, que está abatida. Ele deixa o seu moço e ele sai sozinho. E no meio do caminho ele deita-se debaixo de um zimbro, ele se assenta debaixo de uma árvore e ele pede para si a morte. Ele disse: basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero que o Senhor tire a minha vida, e eu não sou mais digno de permanecer vivo. E o texto diz que ele deitou e ele acabou dormindo. O desânimo na vida dele era tão grande que ele já não queria nem viver mais. Aí Deus manda um anjo, e esse anjo aparece junto, ele olha e ele vê um pão cozido
sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Deus fez um milagre, Deus mandou um alimento sobrenatural sobre a vida dele. E muitos de nós sabemos o que é isso. Na jornada, Deus levanta alguém. Às vezes é um congresso, às vezes é um encontro, às vezes é uma ministração, às vezes é uma palavra que nos anima e a gente parece que recebe um ânimo. E o anjo diz, come, bebe, só que o texto diz que ele comeu, bebeu e ele voltou a dormir novamente. Novamente o anjo do Senhor aparece para ele e diz, come, bebe, Elias, e sai caminhando, porque é longo o teu caminho, o seu caminho será sobremodo comprido, longo. E ele então comeu, bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites, e o texto vai dizer no versículo 9, ele entrou numa caverna. Então, apesar dessa visitação de Deus, apesar desse alimento de Deus, apesar dessa força sobrenatural de Deus na vida de Elias, ele corre, mas ele corre para uma caverna. Ele se esconde, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar isolado. E lá nessa caverna ele diz para Deus, Senhor, eu quero morrer. Deus então chama Elias para fora, diz, vem Elias para fora, vem aqui para a porta dessa cova, dessa caverna. E aí nós conhecemos a história, o Elias diz, Senhor, só eu fiquei, mataram todo mundo, a Jezabel tirou a vida de todo mundo e eu fiquei sozinho. Então Deus começa um tratamento terapêutico. Além daquela comida que já tinha sido enviada, Deus começa a dizer para ele, não, Elias, vem cá, sai aqui, fique na porta dessa caverna, porque eu vou falar com você. E nós sabemos que veio o terremoto, veio a chuva, veio o vendaval, e Deus não estava naquilo quando de repente veio uma voz bem suave, tranquila. E diz o texto que Elias percebeu que Deus estava nesse vento suave, e a voz de Deus dizia, o que é que você faz aqui, Elias? Então Elias novamente diz, Senhor, mataram todos os seus profetas, eu fiquei sozinho, só sobrou eu. Sabe, quando o desânimo bate no nosso coração, a gente tem esse sentimento de que nós estamos sozinhos, de que nós estamos abandonados, de que ninguém se importa com a gente, de que as pessoas não gostam da gente, de que nós não temos apoio. Então Deus vai dizer para Elias, não, Elias, tem 7.000 pessoas que ainda não se prostraram. Então Deus está trazendo um consolo para Elias, dizendo, você não é o único. Tem muita gente como você que não se prostraram diante de Baal, nem beijaram a Baal. Você não é o único fiel, você não é o único que está passando por perseguição. Então eu gostaria que você se levantasse, Elias, agora, porque o seu ministério não acabou. Você vai ter que ungir Azael como rei de Israel. Você vai ter que ungir um rei lá na Síria, em uma outra nação. E outra coisa, você vai ter que ungir ainda Eliseu para ser profeta no seu lugar. E tem mais, Elias. Você, embora tenha o desejo de morrer, você não vai morrer. Eu vou mandar uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, vou mandar um redemoinho, e eu vou te levar para o céu, você não vai experimentar a morte. Foi isso que Deus fez com a vida de Elias, e é isso que Deus pode fazer com a sua vida. Eu gostaria que você pensasse nessas lições, de que você, quando Deus quer curar você do seu desânimo espiritual, Ele vai mostrar para você o seguinte, que você não é a única pessoa que está sofrendo. Você não é o único. O apóstolo Pedro diz para os irmãos que estavam sofrendo, existem muitos como vocês que estão sofrendo no mundo, vocês não são os únicos. Então quando você entende isso, você sabe que tem um monte de gente passando pela mesma coisa e isso te dá ânimo. E ainda Deus diz para você, tem muita coisa que eu preciso fazer nessa terra em você e devo fazer através de você. E isso te anima, isso te fortalece, isso te coloca de volta para a caminhada. E eu venho aqui para dizer isso para você. Deus tem uma palavra suave para o teu coração e essa palavra vem para dizer para você, sai daí, sai dessa cova, sai desse buraco, sai desse desânimo, sai dessa depressão, sai dessa angústia existencial que você está vivendo e vem, porque aqui por lá de fora tem muita coisa para você fazer e tem muita coisa que eu quero fazer por você. Deus abençoe, não deixe de compartilhar esse devocional gota a gota com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Deus de Elias seja com a sua vida e te abençoe em nome de Jesus.